Dando continuidade à nossa busca por formar profissionais com conhecimento amplo sobre as diversas disciplinas em que a gente é obrigado a conhecer no dia a dia a nossa atividade profissional e ainda mais hoje, com todos os avanços tecnológicos, a gente tem que estar constantemente ligado a uma enormidade de informações e conhecimentos para a gente aplicar tanto na nossa vida profissional como pessoal, né? E diante disso, por mérito do Abodemir, que conhece a Sra. Paula, que vai nos trazer conhecimentos de uma palestra sobre carreira profissional. A Sra. Paula Carneiro, coordenadora pedagógica, especialista em semiótica, pós-graduada em recursos humanos, pós-graduada em metodologia do ensino superior, pós-graduada em educação à distância, graduanda em Coach Zen, palestrante e escritora com 2 livros publicados. Então, o conhecimento técnico, profissional é importantíssimo, ter um excelente conhecimento sobre todos esses cursos. Estou buscando, eu particularmente estou buscando agora fazer uma pós-graduação e vai ser uma luta. E todo esse conhecimento, todos esses cursos que até eu vejo o quão qualificada a senhora é para estar aqui, poder passar um pouco de conhecimento para esses alunos que estão iniciando a carreira deles, uma carreira profissional extremamente difícil e que os cobra muito e os cobrará muito durante toda a vida. Então, eu agradeço a presença inicial, está à disposição da senhora, para que eles possam receber um pouquinho mais de conhecimento, que é a busca que a gente sempre está procurando. Obrigado. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia! Que bom, que bom dia, né? Estão animados. Como já me apresentou, sou Paula Carneiro. Eu vou hoje conversar um pouco com vocês. Vou tentar passar de uma maneira assim bem tranquila, bem simples, né? Apesar dessas qualificações todas que ele me colocou aí, mas é uma maneira simples. Nós vamos falar um pouquinho sobre carreira, tá? Carreira profissional. Como construir e administrar uma excelente reputação pessoal e profissional, certo? Bom, você sabe qual é o seu maior inimigo? Vocês sabem? Quem é o seu maior inimigo? Vocês sabem ou não? Quem sabe, levanta a mão. Muito bem, você mesmo. Por quê? Você é exatamente aquilo que a sua mente determina. E você deve estar sempre acima da sua mente, para que você possa observar com muita clareza todas as suas atitudes, analisar as suas emoções, para você poder saber trabalhar isso, porque vai ser isso que vai levar você a algum caminho. Então, o nosso inimigo maior somos nós mesmos, ok? E eu vou falar para vocês uma coisa, que vocês vão, então, estar anotando isso para o resto da vida de vocês. Sucesso é uma decisão. Se você não decidir pelo seu sucesso, você não terá esse sucesso. Bom, aí agora nós vamos ver assim, qual o significado de sucesso, né? Vamos ver, alguém quer dar uma... O que é sucesso para você?
isso ele falou carreira profissional, familiar. Por que eu perguntei? Porque as palavras, elas têm significados. Se você for ao dicionário, você vai achar um significado de sucesso, certo? Conquistar, enfim, uma opção de coisa. Mas, na verdade, as palavras soltas, elas não existem dentro de uma realidade. Por quê? Porque elas têm que estar dentro de um contexto. E cada um de vocês aqui tem um contexto diferente e de vidas diferentes. Então, provavelmente, sucesso na cabecinha de vocês, de cada um de vocês, tem um significado. E o seu cérebro, ele precisa ter clareza do que é sucesso para você. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Nós vamos esclarecer para os nossos cérebros, para os cérebros de vocês, o que é o sucesso, para que vocês realmente possam alcançá-lo, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho de mim, para que vocês percebam como que a gente caminha na vida. E nós temos, assim, muitas fases. Nós passamos por fases, adolescência, depois a pessoa acaba, como vocês aqui estão já procurando a sua carreira. E cada fase, nós temos algumas ações, reações, enfrentando a vida, e nós damos algumas respostas diferentes. Alguma coisa que você já fez numa fase anterior sua, hoje, se você analisar, você vai falar assim, puxa, eu não ia fazer isso mais hoje, se eu fosse fazer, pensando nisso. Mas todo mundo passa por isso. E também eu, comecei, então vou falar um pouquinho da minha carreira, para nós chegarmos exatamente no nosso assunto. Bom, eu comecei me formando em letras, comecei dando aulas, e o sucesso para mim era conseguir aulas, começar a minha carreira de professora, e casei, vim para cá e já comecei a dar aulas. Mas, porém, eu comecei no Estado, como todo professor que inicia sua carreira, começa no Estado, com aulas livres, com aulas de substituição. E só que eu tive, assim, dentro de mim uma vontade muito grande, como todo jovem que se forma, tem uma vontade muito grande de fazer um monte de coisa, de projetos. Sempre gostei muito de projetos. E eu tenho em mim uma habilidade, que nós todos temos muitas habilidades, e uma que eu tenho é a habilidade interpessoal, certo? A minha inteligência interpessoal, que o Gardner, um psicólogo, ele colocou que as pessoas não têm só uma inteligência. Então, às vezes é uma coisa difícil para mim, mas é muito fácil para ele, porque ele tem essa inteligência. E, no caso meu, a minha inteligência interpessoal, ela é muito aguçada. E eu tinha, então, vontade, de trabalhar muito com pessoas. E essa inteligência interpessoal, ela faz assim, quando eu trabalho com ela, eu ajudo as pessoas, eu transformo as pessoas, eu faço com que elas saiam de um ponto para chegar em outro. E, lógico, como eu escolhi uma carreira de professor, eu tinha toda essa facilidade. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha algumas amarras, porque quando você está numa sala de aula, você tem um processo todo de uma dinâmica de aula, você tem uma certa liberdade de estar trabalhando projetos, mas ao mesmo tempo você tem que cumprir a grade curricular. Bom, mas eu comecei no Estado fazendo essas aulas que não eram minhas, eu substituía, Então eu também não tinha um tempo meu. E eu começava alguns projetos, terminava e depois eu ia embora. Mas um projeto, quando você começa, é legal quando você vê assim, você põe um projeto num local, aí no caso, como uma escola, você coloca numa série, depois aquele projeto para o próximo ano, ele tem que ter uma devolutiva, porque ele não tem que ter um crescimento, E eu nunca conseguia ver isso, porque como eram aulas substitutivas, eu ia, talvez às vezes nem voltava mais naquele lugar, nem via mais aquelas pessoas. E, inclusive, era legal assim, quando eu encontrava na rua,
porque eu sei que ficou alguma coisa, mas nunca consegui dar essa continuidade. Bom, mas eu tinha que trabalhar, né? E devagarzinho a gente vai galgando, vai alcançando o nosso espaço. Comecei a entrar em escolas particulares. Aí a gente também não chega lá e vai dando, eles vão dando aula pra gente assim, né? Aquele monte. Cheguei bem devagar, ainda que fui trabalhar como assistente e ali também querendo mostrar os meus projetos, mas também não tinha esse espaço ainda não era meu. Aí eu resolvi montar uma escolinha particular, porque era uma necessidade. Quando você está trabalhando com alunos, você percebe, né, a necessidade que eles têm de aulas particulares, e eu montei. Aí eu abri, lá na Coab, aluguei uma garagem, uma casa em cima, era uma escolinha, e eu aluguei uma garagem ali. E eu comprei um mobiliário, 10 carteiras, né, universitárias, coloquei no imparcial, né, dizendo que eu estava dando aula, e curso para concurso, que eu desenvolvi também um material meu, porque eu gosto muito de escrever, e eu gosto muito de redação, e eu tenho facilidade, então eu também coloquei lá, e comecei a trabalhar, então, no período do dia, com aulas particulares. A escolinha até que estava dando bem, caminhando bem. E eu comecei a perceber que os alunos estavam vindo, mas eles tinham, assim, uma necessidade deles maior, era, como o ano não mudou muito até hoje, era uma coisa mais imediata, né? Uma questão de visão de mundo de pais também. O aluno precisa da aula quando ele não está indo bem. Não é aquele acompanhamento, né, constante. Mas eu tinha bastante alunos. Bom, mas por que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso construiu a minha carreira de sucesso. E teve momentos que eu não tive sucesso. E aí, eu não sei dizer para vocês exatamente por que a escolinha fechou. Até hoje, se você me perguntar, mas Paula, como que foi? Eu fiquei quase um ano com ela aberta, eu tinha bastante alunos, tinha uma rotatividade grande, porque não eram aqueles alunos que... Alguns, uns 4, 5 eram constantes, outros eram alunos sempre de estar precisando de um dia para o outro, né? Mas eles apareciam. E aí eu acabei fechando a escola, mas continuei na educação. Veio daí o Prêmio Jovem Cientista. Vocês já ouviram falar no Prêmio Jovem Cientista na televisão? Já, né? Então, aí eu peguei e falei, bom, eu como gosto, tenho meus projetos, com certeza não vou ganhar o Prêmio Jovem Cientista, mas, né, porque, não por mim, mas pelas exigências, né, que preciso lá, eu falei, eu não tenho todo esse gabarito, inclusive algumas certificações, mas eu vou mandar o meu projeto. E nesse ano, o Prêmio Jovem Cientista, o tema era baseado em tecnologias. E as tecnologias estavam chegando na sala de aula. Então a escola ela ainda estava assim. Aí qual era a exigência da escola para a tecnologia com relação ao professor nesse momento? Era ainda uma escola que exigia que o professor tivesse um computador para digitar a sua prova, já não era mais aquela prova, né, rodada, ou xerocada, mas era uma prova digitada, e também para estar enviando e-mails, não era nada assim tão tecnológico, muita coisa, como a gente tem hoje ferramentas para trabalhar com tudo. E aí eu também estava começando a me atualizar nessa ferramenta nova que estava sendo exigida. E o Prêmio Jovem Cientista, o tema era tecnológico. E eu pensei, bom, eu não entendo muito de tecnologia. Mas eu tinha um projeto de leitura, projeto biblioteca. E eu falei assim, pensei comigo, uma biblioteca, ela pode ser toda com tecnologia. E aí eu peguei o projeto que eu já tinha, fiz umas adaptações, porque tinha que ter a tecnologia, e acabei enviando, e deu certo, porque eles fazem uma seleção,
de projetos para uma aprovação como participante. E se eles não aprovarem, eles te mandam uma carta, olha, seu projeto não foi aprovado, né? Mas o meu foi aprovado. E eu recebi, então, ali o certificado de que participei desse prêmio Jovem Cientista e fiquei muito contente, apesar de não ter tido uma classificação nenhuma. Aí, nesse momento, também me apareceu o Sebrae. O Sebrae estava com o primeiro projeto de Presidente Prudente de incubadora de negócios, que é lá, eu acho que até um certo tempo eu funcionava lá na Oeste, não sei se continua lá. E com tema também de tecnologia. E eu falei, bom, eu gosto muito de desafio, gosto de empreendedorismo, eu falei, eu vou me candidatar também a esse curso. E tinha também uma seleção, e aí eu tinha que mandar um curso, que tinha que mandar um projeto que tivesse alguma coisa a ver com tecnologia. E vai eu de novo lá, ainda, para aquele tema que eu não ainda tinha desenvolvido, né, com esse tema, mas eu falei, vou usar esse mesmo projeto meu que eu mandei para o Prêmio Jovem Cientista. E eles aceitaram, fizeram lá uma triagem, aceitaram, fiquei super feliz. Eram 40 pessoas, só tinham 5 mulheres, e só eu e mais uma outra da área da educação. E tinham fases, iam passando fases, e essas fases elas iam eliminando, e a gente ia ficando, e fomos trabalhando. Acho que foi um mês e meio. Né? Cada semana era um desafio, até chegou o momento que nós fomos a campo para pesquisar. Então, assim, a implementação do projeto, enquanto empresa mesmo, para colocar, para ver aluguel,